Bom dia a todos. É um novo prazer, renovado prazer em encontrá-los novamente. Nós, na aula de hoje, vamos concluir o assunto relativo à arbitragem e também concluir o assunto relativo às soluções pacíficas de conflitos internacionais. Eu só recordo a vocês que a questão da arbitragem, na verdade, faz parte componente dos meios judiciais de solução de conflitos. Enquanto que depois, numa análise complementar deste tema, nós vamos passar a análise dos meios políticos e coercitivos de solução de conflitos internacionais. Como se trata, então, de um prosseguimento das aulas anteriores, eu gostaria que todos tivessem a devida atenção e fico à disposição para qualquer pergunta, questionamento que venha a ser elaborado por você, por favor. Muito bem, pessoal. Na última aula, nós estabelecemos a análise relativa ao Instituto da Arbitragem sob o contexto exclusivo da lei interna, a lei brasileira que trata do assunto, a Lei 9.307, né, de 96. Muito bem, esta lei fez inserir dentro do sistema jurídico brasileiro todas as questões envolvendo este meio complementar, alternativo de solução de conflitos. Ele tem um efeito, digamos, não judiciário, propriamente dito, porque o sistema da arbitragem dispensa, né, a aplicação de regulamentos vinculados ao juiz, propriamente dito, enquanto que, na arbitragem, nós vamos estabelecer exatamente a análise de um meio que se chama extrajudicial, facultativo, supletivo, também colocado à disponibilização das partes, e, por isto, um meio perfeitamente enquadrado, não apenas no sistema internacional, onde ele já vigora por muito tempo, mais precisamente desde a metade do século XX passado, mas também no sistema do direito interno, que desde 96 consagrou o Instituto da Arbitragem definitivamente como solução de conflitos internacionais de concepção nitidamente judicial. Judicial porque juntamente com o sistema judiciário, certo? A arbitragem faz parte integrante do mesmo sistema. Muito bem, pessoal. Nós vimos na aula anterior que o assunto relativo à arbitragem é um assunto que está devidamente pacificado, então, naquela possibilidade das próprias partes envolvidas no conflito, certo? Levarem estas suas reclamações ao contexto de alguém dotado de plena capacidade técnica no assunto do litígio. Vejam, uma característica não só judicial, mas nitidamente técnica, e este alguém que vamos denominar de árbitro ou árbitros, né? Estas pessoas estão sendo, então, colocadas numa posição de cunho decisório, uma posição de cunho real e positivamente idêntico ao de um juiz, cuja experiência, cuja dotação técnica, cujo contato permanente com a questão litigiosa
vai fazer com que este árbitro ou estes árbitros venham a deliberar acerca de um determinado conflito, certo? Trazendo, então, às partes a resolução de sua questão. E isso vamos também já ter analisado, que a arbitragem traz inúmeras vantagens ao sistema da solução de conflitos, até porque ele é um sistema ágil, é um sistema célere, é um sistema, digamos, altamente técnico e, portanto, é um sistema que vai autorizar vocês, ou quem dele vier a se posicionar em favor, certo? Ele vai estabelecer, então, esta decisão, que vamos chamar de sentença arbitral, ou vamos chamar de laudo arbitral. Ambas as expressões com o mesmo e único senso de definição de uma resolução definitiva do conflito. Muito bem. Essas questões envolvendo a arbitragem, em geral, são decisões vinculadas a questões de natureza patrimonial. Ou seja, tem um cunho oneroso, cunho de natureza monetário, um cunho de natureza financeiro, e, portanto, são matérias contempladas com o princípio da tangibilidade. Ou seja, elas são apropriáveis pelo homem e deliberadas dentro de um sistema que se mostra amplamente livre, amplamente benéfico em relação às partes. Vejam que desde o início eu já referi que o sistema é uma opção das partes. Ou seja, o sistema da arbitragem, ele vai consolidar estruturalmente a possibilidade, certo? A possibilidade de trazer às partes aquela resolução da questão posta, cuja decisão vai concentrar-se estruturalmente, certo? Dentro do objeto que as partes levaram ao árbitro. Ou seja, além de escolherem o árbitro, o que é uma faculdade das partes, ou seja, eles vão optar por quem será este árbitro, eles poderão igualmente estabelecer que recusam-se à prestação jurídica do Poder Judiciário e que eles estabelecem como regra de atuação, basicamente, certo? Basicamente, estruturalmente, aquele objeto que estabeleceram desde o início da instrução arbitral. Ou seja, quando nós estabelecemos, por exemplo, ao nível de um contrato, que houve a ruptura de um princípio vinculado à sua validade, como, por exemplo, o preço do negócio não foi pago, embora recebido pela parte, este objeto pode estar consignado lá no artigo, supostamente, 25. Este artigo 25, então, está estabelecendo o quê, pessoal? O artigo está exatamente estabelecendo da obrigação do vendedor de entregar o produto e do comprador de pagar o preço. Portanto, a ruptura desse artigo 25 é que será o objeto da discussão e será o objeto da resolução. Então, vejam, todas as matérias colaterais,
né, subsidiárias em relação a este fato, inadimplemento, certo? Elas não compõem a arbitragem, mesmo porque o árbitro não pode levar adiante uma discussão jurídica que foi previamente, né, designada por ato das próprias partes litigantes. Alguma pergunta gostariam de fazer? Não se constranjam, pessoal, fiquem à vontade. Muito bem. Toda essa decisão arbitral, toda essa sentença arbitral, e digo mais, todo este laudo arbitral, ele equivale estruturalmente a uma sentença judicial. Ou seja, aquela decisão tomada por um juiz de direito, aquela decisão tomada por um órgão do tribunal local, aquela decisão tomada por quem representa o poder judiciário. Ou seja, a arbitragem tem o mesmo peso, a arbitragem tem o mesmo valor. E uma das grandes características que faz com que as partes adotem a arbitragem é a garantia de que aquela decisão tomada será obrigatória para as partes. Vejam, as próprias partes se obrigam ao cumprimento estrito da obrigação. E aqui eu tenho que abrir um parênteses para dizer a vocês. A arbitragem, a rigor, ela, na verdade, vai ser executada no caso de não ter sido cumprida aquela decisão, porque aí afrontou um outro princípio, não só o caso concreto do litígio, mas também a ruptura daquele compromisso firmado antes pelas partes, onde se estabeleceu quem é o árbitro, qual é o objeto do conflito e que a decisão será obrigatória. Então, vejam, há uma espécie de dúplice violação por parte, vamos imaginar, da parte que foi a perdedora, né? A parte que sucumbiu ao pedido da outra parte. Nós não falamos aqui rigorosamente de autor e réu, nós estamos falando que as partes no sistema arbitral são reconhecidas como autores, porque ambas buscam a solução, porque ambas querem a solução daquele objeto e porque ambas se obrigaram a cumprir. Diferentemente do Poder Judiciário, onde, não cumprida a obrigação, o próprio juiz prolator da decisão vai encaminhar esta de ofício ou a requerimento das partes, né, vai encaminhar ao chamado sistema executório. O sistema executório é aquele no qual, de forma coercitiva, o juiz obriga o cumprimento, seja através de um oficial de justiça, seja através do poder policial, seja através do poder militar, seja o que for. Ou seja, o juiz de direito tem poder. O juiz de direito pode, porque ele dispõe deste poder de polícia. E, assim sendo, é muito evidente que esta garantia que é concedida ao juiz de direito, certo? Seja um munus, uma designação estabelecida por lei que ele garante este pressuposto de poder e de exercício pleno da sua decisão. Então, nós temos aqui que existem dois tipos de acordo prévio em relação à arbitragem. O primeiro tipo de resolução arbitral, ela inicia-se pela chamada cláusula compromissória. E o que é a cláusula compromissória? A cláusula é um contrato ou um escrito entre as partes, certo? Onde elas recusam o poder judiciário, onde elas optam pela arbitragem. E, em geral,
este contrato que faz inserir esta cláusula dita compromissória, este contrato será em si ou por si o motivo encadeador da instalação de um sistema arbitral quando surgir o litígio. Porque, evidentemente, se as partes assinaram isso num contrato prévio, seja de que modalidade for, este contrato prévio, evidentemente, por hora, desconhece qualquer litígio. Mas, quando se estabelece a cláusula compromissória, o que nós estamos nos comprometendo é que esta cláusula compromissória vai ser utilizada quando surgir o conflito, seja ele qual for. Seja um conflito que já se encontrava presente ou seja um conflito futuro, certo? Então, vejam, a cláusula estabelece a primeira presunção, certo? A cláusula estabelece o início do procedimento que só será operado se houver litígio, evidente. De qualquer forma, uma garantia para as partes. Então, vejam, quando se estabelece o sistema da convenção de arbitragem, nós já pré-elaboramos a forma de solução do nosso conflito. Colocando, por exemplo, as partes contratantes presentes neste ato, declaram expressamente, na hipótese de existência de conflito entre todas e quaisquer cláusulas inseridas neste instrumento, resolver estas questões através da arbitragem. Aí está modulado, né, a decisão das partes, e que é coercitiva essa decisão. Então, vejam, as partes não podem se negar a cumprir e pretender ajuizar uma ação perante o judiciário, porque elas já tinham anteriormente optado pelo sistema arbitral. E, evidentemente, se assim o fizerem, estarão incidindo em vício perante aquela decisão arbitral, que tomaram como fórmula de solução. Ora, pessoal, quando se define a realidade envolvida no conflito, nós estamos, então, diante de um amparo prévio, que foi redigido lá no início das relações entre as partes. Vamos ver aqui a Paula. Quando uma parte não cumprir a sentença arbitral, o que acontece? Obviamente que seria já o assunto que eu imediatamente ingressarei. E eu até tenho a resposta pronta aqui para você. Caso uma das partes se recuse a efetuar o compromisso é aquele ato que vai estabelecer exatamente quem é a parte, qual é o objeto e que a decisão é obrigatória. Vejam que lá na cláusula arbitral, simplesmente eu disse, vai ser solvido por arbitragem, ponto. Agora, o compromisso arbitral, que é o ato pelo qual se inicia o procedimento, que se estabelece de uma maneira posterior à assinatura do contrato, ela vai definir qual é o objeto, quais são as partes, quem é o árbitro e que a solução será obrigatória. Neste caso, veja bem, neste caso, quem é que vai obrigar o cumprimento dessa obrigação? Se o árbitro não tem poder de polícia. Por certo, esta exigência formal será encaminhado ao juiz de direito, porque ele, repito, tem o poder de polícia. E, tendo o poder de polícia, ele pode obrigar ao cumprimento, seja através de penhora, seja através de arresto, seja através de busca e apreensão, seja talvez por qualquer outra forma em direito admitido, certo? Então, vejam, o juiz que seria eventualmente competente para aquela ação e que foi, digamos, excluído da relação
no que tange a solução, de nada, Paula, que é isso? Na verdade, ele será o responsável pela obrigatoriedade de estabelecimento do sistema como ajustado, certo? Bom, tudo isso nós falamos em relação à cláusula, só em relação agora ao compromisso arbitral. São dois tipos do gênero convenção de arbitragem. Ou seja, a convenção, né, gênero, a convenção de arbitragem se subdivide em cláusula arbitral, que acabamos de ver, e o compromisso arbitral. O compromisso arbitral é também um acordo formalizado pelas partes, onde elas se obrigam a resolver seus conflitos via sistema arbitral e posicionam-se em relação, se ainda não houvesse sido realizado lá na cláusula, estabelecendo quem é o juiz, quais são as partes, desculpem, quem é o juiz, quem é o árbitro, desculpem a palavra, qual é o objeto da discussão e, finalmente, que a decisão será obrigatória. Vejam, então, que o compromisso, em princípio, tem um fator abrangente em relação à cláusula. A cláusula, por isso, pode ser uma cláusula aberta, o que significa que ela simplesmente define a solução do conflito e a arbitragem, ponto. Agora, também as partes podem estabelecer, certo, uma cláusula compromissória mais integral em relação à solução, ou seja, uma cláusula fechada, desde o início estabelecendo quem é o árbitro, qual é o objeto e, finalmente, a decisão obrigatória. Ora, pessoal, se evidentemente nós vamos estabelecer isso desde o início, nós tínhamos que, pelo menos, já saber que tipo de conflito vai emergir no futuro. E a gente ainda não sabe. O compromisso pode ser de inúmeras facetas. Assim sendo, no momento em que nós estabelecemos a cláusula compromissória, fica difícil arbitrar o objeto. Eu posso escolher até o árbitro, mas será que eu vou escolher o árbitro que tenha a capacidade técnica suficiente para tanto? Né? O objeto vai depender do tipo de litígio. E a obrigatoriedade seria o único fator que envolve efetivamente o compromisso das partes, a manifestação de vontade das partes em aderir apenas ao sistema arbitral. Muito bem. Quando nós estamos falando de arbitragem, aqui eu estou um pouco repetindo o que já foi dito na última aula, eu estou também trazendo a vocês a conotação dessa arbitragem sob o ponto de vista internacional. A matéria anterior traduzia o que o regulamento brasileiro interno estabelece acerca da aplicação do sistema arbitral. Agora nós estamos falando da arbitragem internacional, que se sedimenta basicamente no aspecto mercantil. Então, quando se fala em arbitragem, nós automaticamente falamos de contrato, e falamos de contratos comerciais, e que tem vínculo internacional, ou uma conexão interespacial privada com outros ordenamentos jurídicos. Assim sendo, a arbitragem comercial internacional é feita em todas as questões ligadas a contratos comerciais, de ordem internacional, sejam eles vinculados a pessoas físicas, sejam entre pessoas jurídicas, ou mutuamente entre elas, física, jurídica, jurídica, física, certo? Ou duas jurídicas e duas físicas. Ou seja, toda a modalidade de conflitos, a partir da legitimidade, da existência de um efetivo conflito, será, portanto, o objeto dessa arbitragem comercial internacional. Bom, é óbvio que, como no sistema do direito internacional privado, que vocês vão analisar, e aonde mais se assenta a questão relativa aos elementos de conexão, ou seja, aquele termo que determina a incidência de um conflito
interespacial privado, ou seja, a intercorrência de uma questão litigiosa que envolve, por exemplo, o Brasil e Estados Unidos, que pode ser, por exemplo, singelamente um contrato de importação e exportação feito entre eles, um contrato de modalidades várias que podem ser objeto desta interconexão. O elemento de conexão, ou seja, aquilo que vai ligar o caso, certo? A esfera internacional pode ser decorrente do próprio objeto da lide, que é o contrato internacional, certo? Pode ser em relação às partes, uma nacional, outra estrangeira, né? Pode ser em relação ao árbitro que foi escolhido, que é, por exemplo, membro de uma associação internacional de árbitros, como a CCI de Paris, onde se encontram a relação de árbitros passíveis de escolha pelas partes, de acordo com a sua capacitação de natureza técnica, ok? E ainda pode ser em relação à sede. Onde é que vai ser a arbitragem? É no Brasil ou nos Estados Unidos? Vejam, esta questão para o direito brasileiro traz uma importância muito importante, porque se a arbitragem for realizada, for formada e cumprida no Brasil, ainda que a outra parte seja estrangeira, na formação da nossa legislação brasileira, nós vamos verificar que esta arbitragem é nacional. A contrário senso, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, se a arbitragem foi solidificada sob o aspecto de ser celebrada e discutida nos Estados Unidos, para efeitos do direito brasileiro, essa arbitragem se denominará de internacional. E é esta modalização, e só esta modalização, que o sistema exterioriza em relação a ser nacional ou estrangeira, certo? Muito bem. Bom, a escolha do árbitro, pessoal, nós também já analisamos na aula anterior. Ela está, na verdade, solidificada na Convenção de Nova York, de 1958, onde estabelecem todo o regulamento das convenções de arbitragem. Ou seja, estas deliberações estão assentadas para efeitos de aplicação internacional diretamente num tratado internacional. Ou seja, a Convenção de Nova York sobre arbitragem de 1958. Tá bom? De qualquer forma, ela vai encontrar o seu respaldo complementar e necessário através da nossa lei de arbitragem, 9.807, né, de 96, que é, na verdade, o complemento efetivo necessário para a interpretação das cláusulas e condições do sistema arbitral. Bom, o que é muito importante, pessoal, reiterando o que já dissemos, por que é tão utilizada a arbitragem no sistema internacional? Em primeiro lugar, pela facilidade do sistema. Repito, um sistema rápido, um sistema célere, um sistema sério, composto por pessoas contempladas com técnica no assunto relativo ao litígio. Então, nós estamos falando de um excelente motivo para desprestigiar o Poder Judiciário e adentrar no sistema arbitral. Até porque, com devido respeito e guardadas as devidas reservas em relação a determinados juízes, o juiz de direito conhece pouco sobre matéria técnica envolvida. Se eu vou falar, por exemplo, de refino de petróleo, se eu vou falar de orçamento do Estado,
se eu vou falar sobre segredos de marcas e patentes, se eu vou falar sobre tecnicismo informacional. Ora, pessoal, estas matérias não são matérias que são de prévio conhecimento do sistema judiciário. E este sistema judiciário, evidentemente, só teria uma solução para oferecer às partes, se a opção for do sistema judiciário. Seria, no caso, nomear um perito que tenha a suficiente capacidade de embasamento técnico para poder, em nome do juiz, resolver aquela questão, certo? Então, veja, este balizamento arbitral já faz com que as partes vão buscar diretamente, né, o juiz a quem corresponde o direito à definição da questão. Um juiz, entre aspas, que nós chamamos de árbitro, dotado de tecnicismo sobre o objeto do litígio. Um juiz que seja capacitado para resolver quaisquer questões envolvendo o tema, por exemplo, de natureza tecnológica. Ora, isto faz com que as partes tenham dentro deste sistema uma ampla liberdade. Vejam, são eles que escolhem o árbitro. É claro que dentro de uma pessoa que tenha imparcialidade e tenha amplo conhecimento técnico naquele assunto. São eles que recusam a utilização do sistema judiciário. São eles que vão estruturar qual é o objeto que querem discutir. Qual é, dentro de todos os pontos contratuais, o assunto polêmico. Ou seja, o árbitro não pode ir acima ou abaixo do pedido, ele tem que se regulamentar através do próprio objeto, e só deste objeto. E, finalmente, que aquela decisão é obrigatória exatamente porque no sistema arbitral não há fórmulas de execução do sistema. O sistema, a rigor, termina quando? O sistema termina quando for prolatada a decisão arbitral ou quando for prolatada o laudo arbitral. E vejam bem, esta deficiência, entre aspas, ela é ainda típica do sistema judiciário, arbitral. Desculpem. Ela é típica do sistema arbitral, porque ela, na verdade, vai convidar a posteriori o poder judiciário, se for o caso, para cumprir a decisão. Certo? Repito, em virtude do seu poder de polícia. Então, o que nós poderíamos pensar tratar-se de um sistema irrecorrível, que não pode haver recurso, um sistema onde não há possibilidade de apelação, não há possibilidade de nenhuma manifestação a posteriori da decisão, a não ser esclarecimentos, que seja procedido pelo árbitro. Vejam, esta inviabilidade de execução, então, vai transpor a motivação do sistema para o sistema típico, do Poder Judicial, certo? Então, pessoal, essa arbitragem internacional vai também definir, por exemplo, critérios de escolha do árbitro. As partes podem definir na cláusula compromissória, ou podem definir, por exemplo, no compromisso arbitral, eles podem definir claramente como é que vão escolher o árbitro. O árbitro vai ser um dentre aqueles que estão elencados lá no sistema do CCI de Paris, ou seja, aqueles que estão arrolados como árbitro de acordo com sua capacidade técnica. Né? Então, vejam, estas vinculações definem que as partes possuem ampla autonomia da vontade, e uma autonomia da vontade em deliberar até mesmo
a fórmula dos pressupostos ou das formalidades processuais a serem integradas àquele processo arbitral. Assim sendo, essa autonomia da vontade, que em princípio é vedada pelo direito brasileiro, esta autonomia da vontade, né, ela, na verdade, vai determinar que as partes, através da arbitragem, podem até mesmo escolher a lei a ser aplicada naquela relação jurídica, ainda que esta lei seja alienígena em relação à nacionalidade das partes. Então, vejam, uma outra circunstância importantíssima, eu vou decidir essa questão que envolve sistemas de informação através da aplicação da lei norte-americana, que é perfeita sobre o assunto. É uma manifestação de vontade das partes. E vejam, assim como a lei, a jurisprudência, a doutrina, os tratados internacionais e outras fórmulas, né, de aplicação da decisão arbitral pelo respectivo árbitro, elas todas vão ser complementadas ainda pela chamada lex mercatoria, ou a lei dos mercadores, né? Aquela que vem sendo constituída com o passar dos séculos, desde a Idade Medieval, e que se exteriorizava invariavelmente pelas extremas dificuldades inseridas no contrato internacional, tal como a diversidade idiomática. São idiomas diferentes que nós estamos lidando. A diversidade cultural dos estados envolvidos naquele contrato, por exemplo, a dificuldade de fixação de um parâmetro que seja válido para as partes, ou seja, que não seja só reportar-se a legislação de um país ou a de um outro país, mas reportar-se a integralidade do fato. Então, vejam, estes elementos de conexão que vão designar o direito aplicável, na verdade, estabelecem que esta liberdade será amplamente exercida pelas partes envolvidas no conflito. Na verdade, eles se colocam... a lei de arbitragem, você quer saber, Paulo? A lei de arbitragem é estabelecida pela Lei 9.307, né, de 96. De qualquer forma, ela tem assento na esfera internacional na Convenção de Nova York sobre Arbitragem, de 1958. Espero que tenha respondido, certo? Bom, pessoal, esta manifestação de vontade, então, é elemento indispensável. É indispensável, não há problema, pode continuar perguntando. Ela é um elemento indispensável, só que nós temos um outro problema a ser analisado. Vocês ainda não têm um conhecimento mais amplo acerca do direito internacional privado, salvo melhor juízo, mas acredito que não. De qualquer sorte, nós podemos nos encontrar no 10º semestre para discutir essa tese. Podemos nos encontrar também, ou vocês podem encontrar o professor Guilherme Eger, que também é professor da disciplina. Então, assim, a questão do direito internacional privado vai demonstrar que, muitas vezes, a utilização de uma lei externa à lei brasileira, de um outro país, às vezes, a sua definição sobre a fórmula da solução a ser apresentada não seja admitida no Brasil. Ou seja, existem algumas decisões, existem algumas leis, existem sentenças e outras ordens normativas que, às vezes, quando aplicadas, se chocam com aquilo que chamamos de ordem pública. Ordem pública de natureza interna do Brasil, ou mesmo de natureza externa, mas basicamente interna, quando esta ordem que provém do exterior pretende
tornar eficaz uma decisão que lá foi pronunciada, lá fora. E ela vem a se chocar com um princípio, por exemplo, inexistente no direito brasileiro. Vamos, assim, hipoteticamente, só relembrá-los. O divórcio. O divórcio de 1977 não era admitido no Brasil. Tá? Não obstante, inúmeros eram os países que adotavam já o divórcio. Assim, nós temos duas situações claras, uma de países que adotam o sistema e países que não o adotam, ou que o desconhecem. Então, como é que eu vou incorporar ao sistema jurídico brasileiro uma regra jurídica que aqui não é respeitada e não é nem definida como norma jurídica? Por quê? Porque o divórcio, salvo o melhor juízo, nesta hipótese, iria contra a ordem pública, que é constituída no Brasil. A mesma coisa que pretender dar validade à poligamia num país monogâmico, no Brasil. Então, vejam, estas premissas que podem se chocar com a ordem pública, com os bons costumes e com a soberania nacional, certo? Estas definições que estão constantes do artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, repito, artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aquela leizinha que inicia o Código Civil, se puderem, tenham a bondade de dar uma olhada. E esta pequena norma vai definir que, se houver choque entre interesses estrangeiros e nacionais, o juiz brasileiro vai interpretar isso de modo, eventualmente, até de aplicar apenas o direito brasileiro e não o direito internacional, ou rechaçar a sua eficácia, não homologando uma decisão estrangeira sobre este sistema. Bom, então, a Lei 9.207, também a nossa lei interna sobre arbitragem, no seu artigo 31, ela também estabeleceu, pessoal, a necessidade de que uma sentença arbitral não precisa ser homologada no Brasil. Ou seja, não precisa passar pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, aonde ela tornar-se-á eficaz perante a ordem interna brasileira. Isto só ocorrerá se houver uma discussão acerca da validade daquela decisão. Por quê? Porque a decisão arbitral estrangeira, na forma do nosso Código de Processo Civil, é plenamente, certo, incorporada ao sistema jurídico brasileiro através de uma mera execução de sentença. Ou seja, trata-se a todo rigor de uma disposição que, na verdade, constitui-se em título executivo judicial. Portanto, tem possibilidade de ser amplamente certa numa execução direta, sem necessidade da homologação das decisões estrangeiras. Esses assuntos nós vamos retornar lá no 10º semestre e vamos levar vocês ao pleno conhecimento acerca deste objeto. Bom, eu anteriormente também falei sobre a tal da Lex Mercatória. Este Lex é com X, Mercatoria, como se escreve, porque se sabe que, além das fontes regulares do direito internacional, e no caso o direito internacional privado, as fontes básicas são a lei interna, certo? Os tratados internacionais, o costume internacional, certo? A jurisprudência dos tribunais, normalmente os tribunais arbitrais, sem dúvida, a doutrina, os princípios gerais de direito e a lex mercatória, inovação surgida aí nas fontes. A lex mercatória, na verdade, é um conjunto de regras reconhecidas e utilizadas pelo sistema internacional e utilizadas amplamente pelo sistema internacional,
em que vogam inúmeros contratos internacionais. Então, vejam, elas não possuem nenhum vínculo com qualquer ordem jurídica interna. Nenhum Estado corrobora nas suas normas internas as mesmas normas vinculadas à lex mercatória. Ela é um sistema autônomo, abstrato em relação ao ordenamento jurídico interno. Então, vejam, estas regras, este conjunto de regras, nascem de onde? Nascem do costume internacional. E não o costume considerado aquele que já é fonte de direito, mas um costume modalizado de um modo específico. São os usos e os costumes de um certo local e de uma certa abrangência geográfica. Estes costumes estão arraigados naquela realidade, certo? Eles se tornam normas obrigatórias. Até porque, como qualquer costume, pacifica-se através da utilização de uma praxe comum em relação a ele, a reiteração dessas disposições pelo tempo e, finalmente, a obrigatoriedade como sendo uma norma de direito. Seja como for, ali emergem as chamadas cláusulas padrão e ali também emergem os chamados contratos tipo, que são fórmulas localizadas por esta lex mercatória de uniformizar as regras sobre o comércio internacional. Ou seja, elas foram sendo pactuadas pelo costume, pelos usos, pela combinação de interesses, e com isso elas foram se tornando gradativamente obrigatórias. E hoje estão compulsadas nessa chamada nova lex mercatória, que é, na verdade, o substrato da antiga lex mercatória atualizado para os dias de hoje. Bom, em princípio, a lex mercatória usa os regulamentos determinados pelos chamados princípios gerais de direito, certo? De qualquer sorte, estes princípios gerais de direito, que são regras éticas, de natureza moral, e que estão estribados naqueles usos e costumes aplicáveis a cada uma daquelas situações de natureza prática, elas vão formando, então, um conjunto de normas que são reconhecidas internacionalmente, certo? E, sendo reconhecidas, qualquer Estado prefere estruturalmente a lex mercatória do que uma inserção entre vinculações de dois sistemas jurídicos diversos. Assim sendo, esta lex mercatória, ou a nova lex mercatória, são normas anacionais, tudo junto, anacionais, ou sem origem em qualquer ordem jurídica. E formam um chamado direito transnacional, um direito que nasceu independentemente dos estados, certo? Mas que tem, né, como contexto a formação de uma ordem jurídica internacional válida e eficaz, assim sendo obrigatória, certo? Para quem adotá-la. Então, vejam, esta premissa da lex mercatória, que adiante estudaremos com maior tranquilidade, ela é e deve ser designada pela ampla validade de sua recepção, ampla validade de facilitar o comércio mundial. Vejam que a integração internacional entre Estados, que cada vez se mostra mais presente, fez surgir, então, inúmeros tipos de contratos internacionais. Cada um tentando, na verdade, estabelecer a tese de que aquelas regras ali dispostas estão mais condizentes com seus sistemas jurídicos internos, o que vai criar uma descontinuidade no sistema jurídico que deva efetivamente ser aplicado. Então, vejam, essa aplicação pode gerar conflitos, esses contratos inúmeros que existem, e estes conflitos devem ser, então, submetidos à solução da arbitragem.
Por quê? Porque, na verdade, é o árbitro que tem o poder de interpretar aquela cláusula diante do seu notório conhecimento técnico, seu notório conhecimento vinculado à matéria objeto do contrato. Então, o uso da arbitragem, que nós vamos chamar de extrajudicial, ela, na verdade, tenta solucionar uma série de questões que são objeto de reclamação diante do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, o elevado valor das custas judiciais. Em segundo lugar, a morosidade da justiça. Eu acho que não precisamos comentar, né, pessoal? A falta de conhecimento específico sobre determinados assuntos por parte dos juízes, né? Mais do que isso, a falta de previsibilidade sobre as decisões tomadas. Às vezes, não se pode imaginar que aquela decisão possa causar maior dano do que já vinha causando, sem a decisão. E, acima de tudo, o exagero dos remédios de natureza recursal, que determina ou que relega o processo à sua eternidade, muitas vezes. Então, vejam, o que nós estamos combatendo com o uso da arbitragem é exatamente estes fatos. O que se mostra muito mais adequado estabelecer através do sistema dito sistema arbitral. Muito bem. Sem dúvida nenhuma, que eu já fiz referência à aplicação válida e eficaz da lei que for escolhida pelas partes, o que não é possível no sistema judicial. O sistema judicial impede, no Brasil, ao menos, a utilização da escolha da lei aplicável. Muito bem. Então, em resumo, a arbitragem está sendo considerada num elemento de largo uso na comunidade internacional e que ela, na verdade, espelha a harmonização do sistema mundial, do sistema, basicamente, do comércio mundial. Então, nós estamos presentes a uma realidade que deva ser observada. Por outro lado, este sistema é um sistema inteiramente simples, ou seja, sem rituais, sem formalismos, é célere, e outra, pode ser até sigiloso, se isso for necessário. Bastam as partes requisitarem. Ora, nosso conflito envolve segredos industriais, segredos envolvendo marca, patentes, etc. Então, nós não podemos estabelecer uma publicidade sobre este processo, sob pena de tornar-se um ato público e, com isso, evidentemente, causar prejuízo à própria essência do sigilo, que é indispensável. Assim sendo, e também neste sentido, foi criado pelas Nações Unidas a chamada Comissão das Nações Unidas para o Comércio Internacional, que também é denominada no linguajar do inglês como UNCITRAL, UNCITRAL, com L no fim, certo? Esta comissão, que é de 1985, certo? É um dos fundamentos básicos da arbitragem. Ela tem sido empregada em quase todas as transações internacionais conhecidas. E, por isso, ela passou a ser chamada de lei modelo. Esta lei modelo de 85, ou a lei modelo da UNCITRAL, na verdade, é a grande base da arbitragem internacional, certo? E é até hoje utilizada. Quando estudarmos os contratos internacionais, nós vamos reproduzir exatamente esta realidade. Eu, com esta intervenção, falando de arbitragem, dentro do caminho das soluções de conflitos, eu encerraria aqui, por enquanto, não a nossa aula, calma, que eu encerraria aqui a parte relativa ao sistema judicial, que se divide em solução judiciária e arbitragem, certo?
E ainda falta a nós análise de dois outros meios de soluções amistosos ou pacíficos. O primeiro, chamado sistema político. E todo esse material está lá nos slides que eu já lhes repassei naquele momento em que iniciamos esta análise. Ora, os meios políticos de solução de conflitos são todas aquelas decisões tomadas pela Assembleia Geral da ONU e pelo Conselho de Segurança da ONU, que eventualmente vocês já conhecem, né? Vejam que, então, o sistema vinculado às soluções de conflito tem extrema ligação com a própria Carta da ONU. O princípio básico invocado dentro do sistema de resolução de conflitos é a Carta da ONU, né? Então, vejam, estas decisões da Assembleia Geral ou estas soluções dadas pelo Conselho de Segurança, elas formalizam a sua utilização como instâncias políticas, solvendo controvérsias entre os Estados que possam ser membros da organização. Então, veja, esta relação entre recomendações, entre resoluções e entre decisões dos órgãos máximos da organização, o órgão deliberativo máximo, que é a Assembleia Geral, e o órgão de força da Organização das Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança. Então, vejam, essas instâncias políticas, elas emitem pareceres, elas emitem resoluções, elas emitem recomendações. Se estas forem utilizadas dentro da consonância do sistema, elas podem formalizar a ideia de uma solução de natureza política muito mais adequada. De qualquer forma, a Carta da ONU faculta aos litigantes de um processo ou terceiros de quaisquer órgãos políticos buscar compor os seus litígios através da Carta da ONU. E a Carta da ONU é uma instância política, é um meio político de solução amistosa de conflitos internacionais. Assim, Assembleia Geral, Conselho de Segurança podem investigar, eles podem discutir quaisquer soluções para um conflito, basta que as partes lhes submetam estes conflitos, expedindo o quê? Recomendações sobre o assunto, normalmente quando houver violação da paz e segurança, que são os fundamentos basilares da ONU, né? Quando houver uma violação da paz e segurança internacionais, pode o Conselho de Segurança agir de forma preventiva ou corretiva, valendo-se exatamente da força que dispõe. Então, vejam, como meio político, nós podemos estruturar como solução pacífica de conflitos internacionais estas deliberações tomadas pelos órgãos básicos e mais importantes do sistema da Organização das Nações Unidas. De qualquer sorte, pessoal, nós temos que analisar ainda que existem, ao final, os chamados meios coercitivos. Meios coercitivos que poderíamos fundamentar sob a seguinte base: coerção é uma forma de pressão suficiente para que um Estado se faça respeitar. Ou um Estado que praticou uma violação eventual modifique a sua posição. Ou seja, eu fui agredido. Eu posso responder a essa agressão. Eu tenho que fazer valer os meus direitos e os meus deveres. Então, vejam, quando eu exerço uma forma de pressão contra alguém que me agrediu antecipadamente, eu, na verdade, estaria estabelecendo a ideia de que eu estou vinculado a uma regra jurídica importante. Quando as negociações entre as partes, numa tentativa de solução diplomática, extrapolam o objetivo por meio de uma coerção, certo?
e cujo exercício determina a perda do livre-arbítrio de um Estado, da sua soberania, da sua autogestão, da sua autojurisdição, toda vez que isso ocorrer, o responsável pela ofensa poderá tomar quaisquer uma dessas medidas chamadas coercitivas que vou relacionar. Estas medidas, a rigor, são medidas que vão ser utilizadas como uma resposta adequada à agressão prévia. Certo? Quais são estas medidas? Em primeiro lugar, a chamada retorção. Retorção se escreve com S aqui no caso, pessoal, e não está errado. É efeito retorsivo ou retorção. A retorção é um ato em que o Estado que sofre uma lesão por parte de um outro Estado vem aplicar a mesma medida na mesma proporção daquela agressão. Ou seja, é como se fosse a pena de talhão, como se fosse um ato de legítima defesa. Ou seja, se eu for atacado com um soco, eu posso responder perfeitamente com outro soco. Evidentemente, não um tiro, porque aí eu estou incedindo numa impossibilidade formal dessa aplicação, porque ela não se legitimaria. Professor, Pois não, fala. esses meios coercitivos precisam da autorização dos países membros ou não? Veja bem, necessariamente não, assim, diretamente. Mas, assim, quando existe a circunstância da legítima defesa, a própria Carta da ONU estabelece o direito do Estado a se defender. Por exemplo, ele sofreu uma invasão no seu território. Como o tempo de comunicar ao Conselho de Segurança para que tome alguma atitude, este Conselho de Segurança eventualmente vai demorar para deliberar a respeito deste assunto. E enquanto que essa situação se mostra instável, o Estado que sofreu a agressão pode repelir esta agressão pelos mesmos processos e mesmos meios, certo? Ou seja, como ele é um Estado membro da ONU, ele tem o direito de requisitar o uso destas fórmulas através do Conselho de Segurança, que vai, a posteriori, deliberar acerca do assunto. Certo? Acho que eu respondi, né, Lucas? É isso? Sim, é isso. Obrigado. De nada. Então, veja, o Estado revida o prejuízo ou dano que sofreu de forma idêntica, né? Sem uso de meios violentos. Mas a retorção não é aplicada em qualquer caso. Como eu falei, invadiu e invade. Não é isso. Na verdade, a retorção se identifica com a ocorrência de uma mera infração ao direito internacional. Não um crime internacional, que seria a intervenção, mas uma infração que possa ser pautada em 3 fundamentos básicos. Primeiro, o aumento de tarifas alfandegárias sobre produtos de certa procedência. Ora, comum nós ouvirmos no rádio, na televisão, nos meios jornalísticos, a gente ouvir que os Estados Unidos, normalmente no governo Trump, o governo Trump deliberou ampliar o valor das tarifas cobradas do Brasil sobre tais produtos, ampliar substancialmente um valor exageradamente Eles fazem isso com a China também, não é? Porque exatamente. Qualquer Estado que cometa um ato, certo, que eventualmente venha incidir numa determinação de ampliação dos valores dos impostos cobrados nos atos de importação ou de exportação. Isso é um ato, evidentemente, infracional. O Estado tem poder? Tem, ele tem poder, ele é soberano. No entanto, isso rompe um outro princípio do direito internacional, que é o princípio da identificação entre os Estados, sob o ponto de vista econômico, da igualdade que deve presidir as relações internacionais e do livre comércio que deva presidir também essas relações. E, portanto, esta infração por ampliação imotivada de tarifas alfandegárias, só para que o produto não ingresse no seu país,
certo? Ela pode ser repelida, e pode ser repelida com medida idêntica. Os Estados Unidos impôs ao Brasil esta sobretaxação, eu vou sobretaxar os produtos norte-americanos. E isso, perante o direito internacional, é legítimo. Não há nenhuma afronta neste ato, porque é um ato de resposta. Por isso, não é passível de penalização. Eu digo o ato cometido pelo Brasil de sobretaxar também. Este é o primeiro caso. No segundo caso, poderíamos falar da interdição de acesso a portos de um estado a navios de outro estado. Impedir que os navios brasileiros ingressem no território ou nas águas territoriais espanholas. Isso ocorreu aí durante um período e em vários casos contra o Brasil, em que os estados fecharam as suas fronteiras marítimas para impedir o acesso de navios brasileiros. E vejam, e como se fala em acesso a portos, evidentemente que esta medida se faz concreta mediante uma inserção do direito marítimo. Ou seja, os navios vão ficar impedidos do ingresso naquele território, impedidos de desembarcarem os produtos ali trazidos por algum motivo. Se um país fecha suas fronteiras, certo? E que esta medida não seja uma medida legitimada por algum ato qualquer, o direito do Brasil, por exemplo, ou de qualquer outro estado, seria também fechar as suas fronteiras marítimas para navios de bandeira estrangeira, especificamente daquele que impôs a interdição, né? É óbvio que este ato retorsivo que o Brasil atuou, no caso concreto, ele é um ato que, evidentemente, se mostra um pouco malicioso, porque ele parece que vai determinar um círculo vicioso. Ou seja, o Brasil fecha, a Espanha aumenta a pressão, o Brasil aumenta a sua pressão, e nós não podemos fugir desta realidade. Nós temos 3 casos de retorção. O primeiro é sobretaxação, o segundo é interdição de portos, e hoje ampliada para aeroportos, que possam estar sendo objeto de proibição, certo? E mais, por último, a discriminação de um cidadão de um estado estrangeiro com concessão de privilégios a cidadãos de outros estados. Ou seja, em princípio, todo ser humano tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Neste sentido, está sendo consolidada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito de ir e vir, que está previsto na Constituição de todos os estados. Então, por exemplo, o governo de um estado impedir que certos estrangeiros adentrem no seu território, certo? Seja por mar, por terra ou por ar, esta discriminação se mostra aplicável quando o mesmo ato não é estabelecido em relação a outros cidadãos de outro estado. Eu daria exemplo, por exemplo, que durante muito tempo o sistema judiciário, o sistema alfandegário norte-americano liberava todos os cidadãos, e ainda hoje isso ainda acontece, que se fossem europeus para ingresso nos Estados Unidos, sem maiores fiscalizações e outros atos coerentes, e, por exemplo, proibiam para países de terceiro mundo em desenvolvimento. No caso, o Brasil foi proibido, os países africanos, os países asiáticos, sob a alegação de que isso poderia conduzir ao terrorismo interno. Evidentemente que isso é um ato discriminatório, né? E um Estado que sofre esta agressão pela discriminação de seus cidadãos poderá aplicar idêntica medida em relação, né, àquele que lhe conduziu à infração, certo? Então, isso é a retorção, e nestes 3 casos, então, sobretaxação, interdição de portos e discriminação de cidadãos de um Estado em favor e em detrimento de outros. O segundo método, chamado coercitivo, são as chamadas represálias. Essas medidas coercitivas, elas, na verdade, são violentas, invariavelmente,
porque elas derrogam certas regras ordinárias do direito internacional que são tomadas por um Estado quando há atos ilícitos praticados em seu prejuízo. Fato concretizado por um outro Estado e que se destina a impor certos danos, visando retomar o respeito ao direito. Ora, se alguém, agora sim, nós estamos falando de uma inserção de um ato violento e até criminoso. A agressão, a invasão territorial, por exemplo, é um crime internacional. Sob estes aspectos, as medidas coercitivas que se admitem são aquelas que vão autorizar a resposta pronta e imediata do Estado invadido dentro das mesmas modalidades, no caso de retorção. Mas, no caso das represálias, até através de medidas mais graves, inclusive. Certo? A represália se distingue da retorção, portanto, por ser esta, a represália, um ato que o direito não proíbe ao Estado estrangeiro, enquanto que aquela se baseia na existência de uma violação de um direito a um delito internacional, certo? Então, vejam, nós temos na represália a aplicação de inúmeras medidas que podem vincular a ideia de uma ruptura entre dois Estados, como, por exemplo, o embargo econômico. Pessoal, permitam-me fazer uma correção. Embargo econômico não significa o que se imagina, a interrupção das relações comerciais. Embargo, na acepção do direito internacional, é o sequestro, em tempos de paz, de navios mercantes do Estado causador de um dano ao outro Estado. Vejam, especificamente é um ato de sequestro, ou seja, eles prendem navios mercantes de um outro Estado para tentar, com isso, fazer com que o Estado que a agrediu antecipadamente mude seu propósito. Isso não é igual ao embargo civil, que se relaciona à proibição de saída de navios de um porto. Por exemplo, por decorrência de questões sanitárias, como o Covid. São questões de natureza judicial, por impedimento judiciário, ou por questões de natureza policial, para evitar a evasão de um criminoso. Então, o embargo é estruturalmente apenas o sequestro de navios em tempo de paz, certo? E esses navios são navios mercantes, e cujo Estado causou um dano a este outro Estado que operou o sequestro. E, portanto, se viabilizou, se definiu a autorização específica para que o ato fosse definido. Além do embargo, nós temos uma outra espécie de represália que chamamos de boicote. Aqui sim, pessoal. O boicote é a interrupção das relações comerciais com um Estado considerado ofensor aos nacionais ou aos interesses de outro Estado. Vejam, interrompe-se por ordem política de um Estado as relações comerciais com outro Estado. Vide o caso de Estados Unidos e Cuba. Aquilo é um boicote, certo? O boicote procedido foi porque, segundo os americanos, Cuba teria ofendido os nacionais americanos ou os interesses americanos em seu Estado. E isto vai determinar, então, uma medida proporcional e que vai ter um vínculo de represália determinada em relação ao Estado agressor. Um outro caso muito comum de represália é a chamada ruptura das relações diplomáticas. Mas aqui nós estamos falando ainda de relações comerciais, né? Quando um governo rompe com outro governo e que isso pode estar apoiado, tanto como na retorção, no artigo 41 da Carta da ONU,
que define a boicotagem como uma medida destinada a tornar efetivas suas decisões em casos de ameaça da paz e da segurança internacionais. Deem uma lida no artigo 41, por favor. E, finalmente, pessoal, a ruptura de relações diplomáticas também é um ato de represália. A ruptura de relações diplomáticas entre dois estados pode ocorrer por uma violação de direitos, assim como pode ser utilizada como mecanismo de pressão de um estado contra outro. Constitui-se exatamente na interrupção de todas as relações oficiais entre estados, ou seja, nós cortamos o elo de ligação entre A e B. De qualquer forma, esta intercorrência faz com que não haja mais diálogo entre as partes, certo? Faz com que se retirem os embaixadores de um estado e do outro, mandando-os retornar ao seu estado, certo? E pode, então, resultar em um conflito até de maior gravidade, que pode descambar invariavelmente numa guerra. Bom, pessoal, então aqui nós concluímos o assunto relativo à solução dos conflitos internacionais. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá no Moodle, que eu já anexei ontem, até confira se está tudo correto, pessoal, por favor. Eu estou só informando, por enquanto, as datas da G1-2, da prova especial e do G2. Se estiver tudo correto, eu realmente já estou atestando ser aquela a ordem que foi pré-fixada. De qualquer sorte, eventualmente, se houver algum erro, por favor, me comuniquem. Bom, pessoal, a partir da próxima aula, nós entramos num assunto também bastante polêmico, bastante interessante, e que vai trazer, acho que, bastante aproveitamento por vocês, que é a questão dos mercados internacionais, mais apropriadamente do chamado direito da integração regional. Vamos falar um pouco de União Europeia e vamos falar um pouco de Mercosul, certo? Alguém tem alguma pergunta? Paula? Não? Tudo certo. Obrigado. Lucas, obrigado, Lucas. Ana Bárbara, Henrique, João Marcelo, João Francisco, Júlio, Kellen, Lucas, Manuela, Paula e Raul. Muito obrigado por tudo, hein, pessoal? Até a próxima aula. Obrigada, Tchau, professor. Bom dia. Bom dia. Tchau, professor. Boa semana. Bom, Manuela, obrigado.